Olá, pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro vlog do ano, um pouco atrasado, mas tudo bem. Primeiro vlog do segundo período da faculdade. Se você é novo aqui e não sabe, muito prazer, eu me chamo Luísa, tenho 19 anos, faço faculdade de biomedicina. Atualmente estou no segundo período. E nesse vlog eu vim trazer uma coisa diferente. Eu não vou fazer ele narrado, quer dizer, ok, eu tô narrando ele, mas eu não vou narrar exatamente o que eu tô fazendo, o que eu tô estudando e tal. E na narração eu vou falar sobre um assunto que, inclusive, vocês já estão me cobrando tem um tempo, que é as minhas notas do primeiro semestre da faculdade. Eu achei que era mais válido, de repente, fazer um vlog e falar disso na narração do que um vídeo só pra isso. Achei que assim ficaria mais legal. Então, vamos às notas. Primeiramente, eu fiz o meu primeiro período remoto, né? Obviamente, como todos que estudaram em 2020. Por conta de toda essa situação que o mundo está vivendo. E eu deveria ter começado a faculdade presencial, né? Se não tivesse rolado tudo isso em março de 2020. Só que as aulas da minha universidade só começaram em setembro de 2020. Então eu fiquei esse tempo todo parada. E aí eu fiz o primeiro período de setembro de 2020 até dezembro de 2020. E bom, eu tô com o aplicativo da universidade aberto aqui, com a parte histórica, com todas as notas e tal. E aí eu vou falando pela ordem que tá aqui. Cada professor tinha um método diferente de avaliar o nosso desempenho nas disciplinas. Então, cada disciplina tinha uma avaliação, um tipo de avaliação diferente, não era tudo igual. E nem como seria no ensino tradicional presencial. Os professores optaram, então, pela avaliação continuada. Ou seja, ao invés de a gente ter uma prova, a gente teria várias avaliações ao longo do período, né? Eles enviariam várias atividades valendo nota ao longo do período, pra gente fazer, né? Coisas menores, assim, do que provas, que valeriam ponto pra gente fazendo e sendo avaliados, assim, continuamente. Então, a primeira disciplina que eu vou falar foi Fundamentos de Física para Biologia. Bom, nessa disciplina, o método de avaliação foi avaliação continuada e o professor, ele pediu pra gente fazer 8 gráficos, né, ao longo do período e a nota era baseada nesses gráficos. Já não perguntei muito bem em física, foi uma matéria muito... digamos que não tenha me acrescentado nada nesse período, porque a gente não teve direito, mas enfim. A gente tinha que fazer esses gráficos. Eram gráficos tranquilos até. Eu tirei 10 em 7 deles. E não sei porquê, não sei o que eu errei até hoje, eu não tirei 10. Então a minha média final em física ficou 9,9. Bom, a próxima disciplina aqui foi a biomedicina com prática grupal e psicossocial. Essa é uma disciplina meio diferente, ela não tem um objetivo avaliativo, ela era mais pra gente poder ser introduzidos à biomedicina e à universidade. Então tinham algumas atividades assim que valiam nota, mas era muito difícil alguém não tirar 10, porque o objetivo da disciplina não era realmente avaliar a gente, e sim introduzir a gente àquele mundo, né? Esse universo de faculdade e do curso de biomedicina. Então, como eu entreguei todas as atividades, eu fiquei com 10 nessa disciplina também. Bom, a próxima, Química Geral 2. Química Geral 2 foi um tiquinho mais puxado. É uma química, assim, mais ou menos como a química do ensino médio, com algumas partes, né, da química, só que mais aprofundado. E a gente também... a gente teve prova dessa disciplina, misturada com avaliação continuada, enfim. O professor, ele mandava o capítulo do livro pra gente ler antes da aula, e a gente lia o capítulo. Depois tinha uma aula de discussão sobre o capítulo para levar dúvidas e tal. E aí, para cada tópico, ele mandava uma lista do Google Forms que a gente tinha mais ou menos uma semana para entregar. E aí isso valia ponto.
E além dessas listas dos tópicos, a gente também teve 2 provas reunindo, né, vários assuntos. Eu não lembro agora a minha nota em cada avaliaçãozinha dessa, mas no final a minha média em química ficou 8,6. Meu objetivo era deixar tudo acima de 9, mas química e já adianto que cálculo não me permitiram. A próxima disciplina da qual eu vou falar é Fundamentos de Iniciação à Pesquisa Biomédica, ou FIPB. Bom, essa é uma disciplina que com certeza seria muito melhor aproveitada no presencial. Com certeza ela não foi bem aproveitada nesse período remoto. Os veteranos falaram que essa professora ela sempre levava pessoas mais avançadas no curso, pessoas formadas já com mestrado, não sei o quê, já atuantes na área de trabalho, no mercado de trabalho, de diferentes áreas, para dar palestras para os calouros, né, para mostrar, falar da profissão e tudo mais. E a gente não teve isso nesse período, nem nada perto disso. O que essa professora fazia era mandar pra gente vídeos de TED Talks e coisas do tipo que eram bem interessantes, mas assim, nem perto do que provavelmente seria presencialmente. E o método de avaliação, a gente fez seminários e entregou alguns trabalhos. Tiveram, acho que, 1 ou 2 questionários sobre pesquisa científica no Brasil. Um trabalho sobre o papel social do cientista, que foi basicamente uns slides, mas a gente não tinha que apresentar nem nada. E foi em grupo, os questionários foram individuais. E esse primeiro trabalho foi em grupo. Eu esqueci de comentar também, mas das outras disciplinas que eu falei até agora, Química Geral 2, Biomedicina com Prática Grupal e Psicossocial e Fundamentos de Física para Biologia, todas as avaliações foram individuais. E em Fundamentos de Iniciação à Pesquisa Biomédica teve esse trabalho de papel social do cientista, que foi em grupo, e também teve um seminário final, que também foi em grupo, e esse seminário era sobre as habilitações do biomédico, enfim. Eu e meu grupo pegamos Biologia Molecular, e agora eu também não lembro quanto eu tirei exatamente em cada avaliação dessas, mas no final minha média em FIPB ficou 9,5. Passando então agora pro pesadelo dos calouros de biomedicina, complementos de matemática aplicada, o famoso cálculo 1. Bom, em cálculo, o professor, primeiramente, ele falava espanhol. Detalhe, aprender matemática em espanhol, incrível. Mas ele manda o conteúdo pra gente desde março, desde que as aulas foram canceladas. Ele tava mandando conteúdo, obviamente não obrigatório, mas quem quisesse ir adiantando a matéria. E eu que tava sem nada pra fazer, decidi realmente estudar cálculo nesse período. Então ele mandava várias videoaulas e listas de exercício que depois ele corrigia. Então, nesse meio tempo, né, a gente não sabia quando ia voltar às aulas. Então ele foi dando a matéria. Eis que a gente terminou todo o conteúdo de cálculo e ainda sobrou tempo antes das aulas começarem de fato em setembro. Então eu estudei todo o conteúdo de cálculo, fiz muitas listas antes das aulas começarem propriamente. E aí quando começaram, a gente teve prova e também teve avaliação continuada. Então, a cada tópico ele enviava pra gente uma lista valendo ponto. E aí a gente fazia, entregava essa lista. E tivemos 2 provas também, que o esquema era basicamente, ele enviava as questões pra gente por e-mail, a gente tinha 2 horas pra fazer e encaminhar pra ele. Eu não lembro também exatamente minhas notas em cada avaliação, mas no final eu fiquei com 8,2 em complementos de matemática aplicada. E agora chegou a hora de falar do meu amor, que é Morfologia 4. Dentro de Morfologia 4 a gente tem 3 disciplinas, né? A gente tinha 3 disciplinas dadas simultaneamente, que eram Anatomia Humana, Histologia Básica e Embriologia Geral.
a gente tinha três professores na verdade, para anatomia e uma professora que dava embriologia e histologia. E bom, os métodos de avaliação também eram diferentes. Em anatomia a gente teve que apresentar 2 seminários, um mini seminário e um seminário maior no final do período. Então, já que eu comecei a falar de anatomia, eu vou falar dessa parte. Os 2 seminários foram em grupo, né? Obviamente, primeiro a gente fez gravado, né? Eu e meu grupo, a gente se reuniu, assim como todos os outros grupos, no Zoom, gravou o seminário e aí enviou, e aí ele foi passado no horário da aula, justamente para evitar instabilidades e tal. A gente não sabia como é que ia ser, então o professor pediu esse primeiro gravado. Então, gravamos o seminário, foi sobre estudo da formação de placa motora e unidade motora. Foi bem legal, inclusive, eu curti bastante fazer. E o segundo foi um bem maior. Inclusive, gente, eu não me lembro qual foi a minha nota nesse seminário, então vou falar a nota final de Morfologia 4, porque eu não lembro a minha nota final de cada disciplina, porque junta a nota de anatomia com a nota de histologia com a nota de embriologia para fazer uma média geral da disciplina, que é a morfologia. Mas enfim, esse seminário final de anatomia era um seminário bem maior, que tinha não só a parte de apresentação, como uma parte escrita também, uma dissertação. Eles dizem que aquilo dali é um treinamento para o TCC, então tem que ter tudo: introdução, resumo, o sumário, o desenvolvimento, casos clínicos, conclusão. E inicialmente ia ser bem grande o número mínimo de páginas, mas depois eles deram uma diminuída, inclusive que foi ruim pra mim e pro meu grupo, porque a gente já tinha escrito bastante coisa, tinha conseguido bastante material. Tivemos que reduzir também, mas eu nem falei qual era o tema do seminário, né? O tema do seminário foi anatomia aplicada à punção lombar. Foi muito interessante estudar sobre e apresentar sobre. A minha experiência com o grupo também foi boa e tal. Foi muito legal esse seminário de anatomia. E, como eu disse, eu não me lembro quanto eu tirei exatamente. Se não me engano, no primeiro seminário eu fiquei com 9.2 e no segundo seminário foi com 9.7, mas eu não tenho certeza. Histologia, sem dúvida, a minha matéria favorita do período passado, e está sendo esse período também, que eu tô tendo histologia de órgãos e sistemas, está incrível. Mas enfim, na histologia básica a gente via só os tipos de tecido e tal. E como é que foi, né, o tipo de avaliação em histologia? A gente teve estudo dirigido, cada tópico que a gente fechava tinha um estudo dirigido. A gente também teve desenho de lâmina. Então, ao todo, foram 8 lâminas pra gente desenhar e entregar. E a gente também teve uma prova que foi bem tranquilinha. E aí, juntando isso tudo, eu não lembro quanto eu fiquei. Porque, nossa, foi por pouco que eu não fiquei com 10, eu me lembro, porque eu tava com nota máxima nos EDs e nos desenhos, só que na prova eu errei uma questão. Eu acho que eu fiquei com 9.8 em histologia, no geral, assim. E em embriologia eu acho que eu fiquei com 10 até, porque também foi tranquilinho. A gente teve também EDs, né, estudos dirigidos de cada tópico. Algumas outras atividades, assim, por fora, que eram mais dinâmicas, tipo cruzadinhas. Não sei explicar exatamente, mas foi bem legal para aprendizado. E a gente também teve uma prova de embriologia no final do período. E em embriologia eu fiquei com 10 e tudo. E aí, juntando, né, fazendo a média, de morfologia eu fiquei com 9.8. Agora a gente tem biologia celular e molecular. Como foi a avaliação dessa disciplina, né?
Também foi uma mistura de avaliação continuada com prova. A gente teve 2 provas, uma no meio do período e uma no final do período. E a gente teve a parte de avaliação continuada foi o seguinte: a cada aula, a cada tópico de aula, a professora mandava um artigo. Na verdade, ela mandava uns 2 artigos e a gente escolhia um desses 2 para ler. E a gente tinha que ler o artigo e responder a um questionário de artigo semanal. E no que consistia isso? A primeira tinha umas 3 ou 4 páginas, assim, acho que eram 4 páginas de questionário. A primeira página fazia perguntas básicas, assim, do artigo, tipo, qual é o título, né? E se o título tivesse em inglês, qual é o título em português? Quem são os autores? Em qual revista foi publicado? De que ano é? É um artigo de revisão ou um original, né? A segunda página, acho que eram só 3 questões. A segunda era pra gente fazer um resumo do artigo, né? Então, a gente estava sempre lá lendo artigos e resumindo para essa disciplina. E aí, na terceira página, a gente tinha que descrever com as nossas palavras o que estava sendo representado nas imagens do artigo. Era algo assim. Mas era basicamente, o principal disso era o resumo do artigo, né? Então, a gente lia vários artigos e resumia. E aí, no final, a gente teve uma prova, 2 provas, que eram completamente discursivas. A gente tinha 2 horas para fazer. Foi completamente desesperador. Eu usei até o último minuto nas 2 vezes, porque, meu Deus. Na primeira, se não me engano, eu tirei 8,6 na minha primeira prova de biologia celular. E na minha segunda, eu tirei 9 alguma coisa. Nos artigos também variou entre, 9,2 e 10. E no final das contas, eu fiquei com 9 em biologia celular e molecular. E aí, o que ficou faltando eu falar, né? O coeficiente de rendimento, meu SAR. Bom, na média disso tudo aí, eu fiquei com 9,3 de SAR. E aí, por enquanto, tô com isso daí. Bom, pessoal, é isso. Eu vou parando de falar por aqui, porque eu acho que já falei demais nesse vídeo. Espero que eu tenha matado aí curiosidade de vocês em questão das minhas notas do primeiro período. Não faço ideia de como seria isso se fosse presencial. Mas enfim. Obrigada a todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Me seguir lá no Instagram, @firstpopcorn, o link tá aqui na descrição. Beijos!